Quando a gente fala de marcadores hepáticos, o objetivo da aula de hoje, eu gosto sempre de começar colocando um pouquinho sobre os objetivos da aula, para saber exatamente o que a gente precisa saber de cada um desses conteúdos, é quanto a compreender os componentes relacionados a alterações hepáticas, como a lesão hepatocelular, a avaliação de marcadores de fluxo biliar e verificar também os marcadores associados à função hepática. E a gente finaliza com alguns casos clínicos para tentar identificar, baseados em laudos, né, possíveis etiologias, né, potencialmente hepáticas, ok? Então, toda vez que a gente fala de marcadores hepáticos, na verdade, até pelos próprios objetivos, a gente consegue imaginar que eles são direcionados para três grupos diferentes de marcadores. Marcadores relacionados à lesão, marcadores relacionados ao fluxo biliar e marcadores relacionados à função hepática, ao funcionamento hepático propriamente dito. Quando a gente fala de funções hepáticas, vocês lembram provavelmente lá da fisiologia que o fígado ele participa de vários processos muito distintos. O fígado é um órgão extremamente importante, extremamente diversificado no nosso corpo, porque ele participa de inúmeros processos distintos, como a parte de processar, armazenar aminoácidos, glicídios, ácidos graxos, colesterol, vitaminas e vários outros compostos, né, que vêm da alimentação. E, ao processar esses compostos, ele libera alguns metabólitos secundários para serem, às vezes, reaproveitados ou para serem eliminados, geralmente na forma de esterbilina e assim em diante. Por outro lado, também o fígado ele participa de síntese de muitas proteínas plasmáticas, tais como albumina, as alfa e beta globulinas, né, no sangue, dos fatores de coagulação e várias outras proteínas que servem, dentre outras funções, assim como a albumina, para transporte de vários compostos, inclusive de vários fármacos que são administrados para o paciente. Bom, quando a gente isso, e obviamente, né, que não podia deixar de falar, é um dos principais, não o único, mas um dos principais órgãos de detoxicação e participa de vários processos metabólicos, inclusive para poder utilizar alguns fármacos. Vocês já tiveram farmacologia? Começando a ter, professor. Está Vocês em já viram sobre... farmacocinética ainda. Ah, tá. Vocês já viram sobre profármacos e prodrogas? Ainda não. Ainda não, né? Muitos fármacos que nós ingerimos, eles são fármacos que estão numa forma inativa. E esses fármacos, para poderem funcionar, eles precisam ser convertidos em forma ativa pelo próprio fígado. Então, quando você pensa no paciente que tem um problema hepático, às vezes você quer passar um fármaco, mas se for um profármaco, ele não vai funcionar, porque ele não conseguirá ser ativado ao passar pelo metabolismo hepático. Geralmente o fígado ele faz um processo de inativar fármacos. Mas hoje as novas classes de fármacos que são produzidos, vários, são modificados, quimicamente modificados, para não serem degradados pelo metabolismo de primeira passagem no fígado, mas sim para serem apenas ativados pelo fígado. Então, dentro de várias funções do fígado, a gente fala de função de detoxicação, né? Mas muitas vezes, quando são processos associados a fármacos, aí não seria uma detoxicação, mas sim um processo de fazer o fármaco funcionar realmente. Outras funções também sintetizar ácidos biliares a partir de colesterol, parte de catabolismo de vários hormônios esteroidais, tireoidianos, assim em diante. Biotransformação de fármacos, já tinha citado, né? Não, nem lembrar que eu tinha colocado aqui no slide também. Metabolização de amônio, de compostos nitrogenados, de bilirrubina, de carboidratos, para controlar níveis glicêmicos. O fígado ele tem um papel fundamental nesse processo, né? Obviamente. Deixa eu voltar aqui. Passou. E aí, quando a gente fala de avaliações para fígado, a gente tem que pensar que a maior parte dos testes bioquímicos, né, que vão avaliar a função, o funcionamento, alterações em nível hepático, né, eles se baseiam basicamente em duas ou três características. Uma delas extremamente importante são as substâncias liberadas frente a um dano celular. Tá? Então, toda vez que os hepatócitos sofrem algum tipo de lesão, no início da lesão abre
abrem-se alguns poros dos hepatócitos, liberando alguns compostos, algumas enzimas endógenas que podem ser qualificadas e quantificadas. Se a lesão for mais extensa, vai lisar, além de liberar substâncias citoplasmáticas, vai acabar lisando algumas organelas, inclusive mitocôndrios, lisossomos, que também podemos qualificar e quantificar. E, por outro lado, a gente pode verificar o funcionamento do fígado a partir de compostos que são naturalmente produzidos pelo fígado, igual a bilirrubina, albumina e fator de coagulação. Então, a gente consegue avaliar se o fígado, então nós temos níveis diferentes. Primeiro, se o fígado está funcionando bem. Então, a gente vai avaliar o funcionamento dos hepatócitos. Segundo, se as células hepáticas, funcionando ou não, estão sofrendo lesão de uma forma mais aguda ou de uma forma mais crônica. E terceiro, que não está nem no slide, mas também uma das características que deve ser avaliada, se os produtos produzidos pelo fígado estão conseguindo sair do fígado, passando pela vesícula biliar e sendo eliminados em forma de vários metabólitos. Então, a avaliação nos marcadores hepáticos, eles consistem basicamente em três grupos diferentes dentro do diagnóstico laboratorial. Um para avaliar a lesão hepatocelular, um outro para avaliar o fluxo biliar e um outro para avaliar o funcionamento hepático. Então, são três condições potencialmente associadas a algum tipo de alteração hepática quando a gente fala do diagnóstico laboratorial. Para a lesão hepatocelular, basicamente são dois marcadores clássicos, tem outros que a gente vai citar no decorrer também, mas são os clássicos TGO, TGP. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar de TGO, TGP, são marcadores clássicos de rotina, né? Hoje, a nomenclatura atual prefere o AST ao TGO e o OLT ao TGP, mas a mesma coisa. Para fluxo biliar, a fosfatase alcalina, o GGT, que é o gama-glutamiltransferase, e a bilirrubina, direta e indireta, que a gente vai mostrar também. E para a função hepática, dois clássicos, né, que é a albumina e o tempo de protrobina, podendo adicionar ainda fatores de coagulação, que não está no slide, mas também poderiam ser avaliados. Então, só relembrando, pergunta linda de colocar na prova. A gente já começou a falar de prova, então vamos relembrar. Quais que são os tipos de alterações hepáticas que podem ser avaliadas em um diagnóstico laboratorial? A gente pode avaliar a lesão hepatocelular, a função hepática e o próprio fluxo biliar. Tá? Então, são três condições que são avaliadas por esses exames. Então, primeiro grupo de exames para avaliar a lesão hepatocelular. Quando o hepatócito sofre algum tipo de lesão, tá, ele costuma liberar compostos que estão no citoplasma do hepatócito, como o AST e o ALT, que é conhecido como TGO-TGP. Tá? O AST ou TGO, né, TGO são as transaminases glutâmicas, né, oxalacetato, e o AST, que é a mesma coisa, é o aspartato aminotransferase, que seria talvez a nomenclatura mais aceita, que seria talvez a melhor a ser utilizada hoje, mas por convenção as pessoas ainda preferem o termo TGO, que é um termo um pouquinho mais sedimentado. O que acontece? Nós já falamos isso na aula passada, quando a gente falou de lesão aguda, né, do infarto agudo do miocárdio, lesões cardíacas. No citoplasma de várias células, nós temos TGO. Toda vez que eu tenho uma lesão celular parcial, uma lesão celular mais severa, tanto faz, eu libero um pouquinho de citoplasma, eu libero um pouquinho de TGO. Então, toda vez que eu vejo uma lesão cardíaca, uma lesão hepática, ou até uma lesão renal, tá? Às vezes, eu acabo tendo uma liberação de TGO. Então, o TGO é um marcador muito interessante para a lesão. Se eu tenho uma lesão cardíaca, TGO vai subir. Se eu tenho uma lesão hepática, TGO vai subir. Então, toda vez que eu peço para um paciente TGO e eu vejo que ele está aumentado, eu sei que está tendo algum tipo de lesão, mas eu não sei de onde que vem essa lesão. Que ela pode ser uma lesão muscular, uma lesão hepática, até mesmo uma lesão renal, por exemplo. Mas geralmente é mais comum pela elevação ser referenciado a uma lesão muscular, uma lesão hepática. Mas se o paciente está tendo lesão hepática, de qualquer forma, o TGO vai aumentar. Quando eu tenho uma lesão repentina, tá? Por exemplo, uma hepatite viral, uma hepatite por droga, uma cirrose hepática, qualquer coisa do gênero, tá? Então,
eu vou ter a elevação desse TGO. Só que o TGO, uma coisa interessante dele, é que ele tem uma concentração citoplasmática e também uma concentração mitocondrial. Então, quando eu falo de qualquer tipo de lesão, no início da lesão, eu tenho liberação de TGO citoplasmático. Se a lesão começar a prolongar, ou se a lesão for mais extensa, um pouquinho mais forte, assim, o mais comum é o mais prolongado, tá? Ele vai acabar, além de lesionar a membrana citoplasmática, vai acabar lesionando membranas de organelas, como, por exemplo, a mitocôndria, que também vai liberar TGO. Então, as lesões um pouquinho mais prolongadas, eu acabo tendo uma elevação talvez mais significativa de TGO, tá? O TGP é a mesma coisa, eles são análogos. Toda vez que tem lesão, vai subir TGO e também vai subir TGP, tá? Esse TGP, né, o ALT, alanina aminotransferase, ele é mais específico do hepatócito, tá? Então, se eu tiver uma lesão de hepatócito, parece que o ALT vai subir de uma forma mais significativa, tá? Então, toda vez que eu tenho uma lesão em hepatócito, mas também, novamente, qualquer músculo e também rim, vai acabar subindo o TGP. Então, lesão, TGO, TGP, tudo vai subir se for muscular ou se for hepático. Em hepatites, existe a possibilidade de subir de uma forma muito significativa, tá? Esses marcadores, às vezes, ensino de valor de referência, subir 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes ou até às vezes mais, né, esses marcadores. Então, tanto TGO como TGP são bons marcadores para lesão muscular e lesão hepática, tá? Deixa eu virar isso aqui. Vocês estão vendo meu cursor, pessoal? Sim, Consegue sim. ver meu cursor? Uhum. Então, olha aqui, ó. Toda vez que a gente vê uma patologia que vai cursar com a necrose do hepatócito, principalmente hepatites virais, tá? Várias outras condições pode, mas aqui a gente vai pensar muito mais em hepatite viral. A hepatite viral, ela consegue fazer uma elevação muito significativa de TGP, tá? Então, toda vez que a gente verificar o TGP subir mais do que o TGO, a gente pensa muitas vezes em uma lesão de natureza mais aguda, uma lesão talvez mais igual aquelas infecções virais agudas. Quando o TGO que sobe mais, tá, do que o TGP, proporcionalmente do que o TGP, a gente pensa que já está lesionando há mais tempo, tanto é que está afetando já mitocôndria. Então, a gente consegue fazer muitas vezes uma correlação de TGO-TGP e se trata mais de um processo mais agudo, geralmente viral, ou se trata de um processo um pouquinho mais crônico, uma intoxicação crônica, uma cirrose crônica, tá? Então, é importante verificar a relação entre os dois. E para analisar a relação entre os dois, tem um coeficiente chamado de coeficiente de Rittes. Anotem que não está no slide, pessoal. Anota aí para mim que isso não está no slide. Existe um coeficiente chamado de coeficiente de Rittes. Deixa eu anotar aqui para vocês poderem ver aqui, ó. R-I-T-I-S. Essa correlação, minha letra é meio feinha quando eu escrevo com o computador, viu, pessoal? Essa relação do AST em cima do ALT, tá? Então, TGO sobre TGP é chamado de coeficiente de Rittes. Então, o que vocês vão fazer na prática? Pega o valor do TGO, divide pelo valor do TGP, que é bem simples. TGO sobre TGP, AST sobre ALT. E ao dividir, vocês vão ver qual dos dois, os dois vão subir. Tá? É clássico, os dois sobem. Mas quando você faz a relação do TGO sobre TGP, o AST sobre ALT, vocês vão conseguir perceber qual que está subindo proporcionalmente mais. Se é o TGO ou se é o TGP. Quando o TGO que está subindo mais do que o TGP, a gente pensa que provavelmente seria mais uma relação de uma hepatopatia mais crônica.
Deixa eu apagar isso aqui. Toda vez que eu ponho caneta, estranho só. Pera aí, deixa eu achar. Vocês estão vendo meu cursor? Não, né? Professor, Ora, prof, tá me ouvindo? ó. No caso de uma dengue, Aham. a ação dela aí seria em qual situação no fígado? Se tem uma dengue, fala de novo. O paciente com dengue, ataca o fígado, aí no caso ele vai ser nesse RITS aí? Isso, você consegue perceber também no coeficiente de Reitz. A dengue ela não é uma patologia essencialmente hepática. A gente vai pensar mais numa hepatite viral, né? Hepatite B, por exemplo, uma hepatite C, tá? Então, assim, a dengue pode ter consequências hepáticas, sim, tudo, mas você não vai conseguir perceber. Mas, mesmo assim, o coeficiente de Reitz tende a dar um valor abaixo de 1. Porque, nesse caso, o TGP vai estar maior do que o TGO, ok? Então, vai dar um valor abaixo de 1. Depois eu vou mostrar uns exercíciozinhos para vocês poderem ver, tá? Mas toda vez que a gente pega, aí você só pensar, toda vez que você pensa em TGP ou ALT, ele está mais associado a um processo viral, um processo mais agudo. O TGO, o ST, está mais associado a um processo crônico. Então, quando o TGO está maior do que o TGP, é um processo crônico. Quando o TGP está maior do que o TGO, você tem mais um processo viral. Para facilitar o processo, o que você faz? Divide. Tá? Divide um sobre o outro. Valores abaixo de 1 geralmente estão associados a hepatites virais. Tá? Aí você pensa uma hepatite B, uma hepatite C diretamente. Valores acima de 1, você pensa mais uma hepatite crônica. Tá? Então, um paciente que foi tendo uma intoxicação hepática por muito tempo, que já está chegando às mitocôndrias, então é um processo um pouquinho mais demorado. Valores muito acima de 1, que também não está aí, mas eu recomendo que vocês anotem. Faz uma observação aqui, pessoal. Valores muito acima de 1, geralmente você pensa em um câncer hepático. Tá? Então, valores muito elevados, geralmente você já vai pensar numa neoplasia hepática. Ok? Mas a gente vai fazer uns exercícios, vocês vão ver que não é difícil, não. Eu acho que no exercício fica mais fácil porque se trabalha com valores mais concretos, valores mais reais. Tranquilo? Então, lembrando, o que é o coeficiente de Reitz, pessoal? É a relação entre o ASAT e o ALAT. Isso. O TGO e o TGP. Exatamente, tá? E aí, quando ele está abaixo de 1, você pensa um processo viral, um processo agudo. Quando está acima de 1, você pensa uma hepatopatia mais crônica. E quando está muito acima de 1, você pensa mais num câncer hepático, tá? Então, Professor, sim, pode falar. professor, Pode falar. essas lesões nós estamos estudando, essas lesões aparecem no nosso organismo, no corpo, é uma vermelhidão na pele, ou que jeito que é? Porque quando é lesões hepáticas, se faz laboratoriais, né? Do fígado, né? Faz laboratório, faz o exame, né? Isso. Alcoólica, cirrose, é feito através do laboratório, não é isso? Como é que é? Através de laboratório, você coleta sangue. Então, o exame clássico, todos esses aqui são coletas de sangue normais. Então, você vai pedir uma coleta de sangue e você vai avaliar todos os parâmetros. TGO, TGP, FAO, bilirrubina, GGT, termo de protubin, todos eles é um exame de sangue. Você vai coletar tubinho de sangue, só o termo de protubin, que é um tubo diferenciado, tá? Porque você não pode colocar nenhum tipo de anticoagulante, mas o resto tudo é o coleta de sangue convencional. Paciente que tem um problema hepático, geralmente ele vai se queixar de várias alterações distintas. Problema de digestão clássico, mudança na coloração das fezes. Às vezes ele fica ictérico, ele fica com a pele mais amarelada. Ele não consegue, toda vez que come gordura, ele vai passar mal. Então a gente consegue direcionar que ele está com algum problema, provavelmente hepático. Em alguns exames de imagem, você também consegue perceber essas alterações hepáticas, tá? Então, dependendo do exame, você vai ver que tem uma hepatomegalia, você vai ver que tem uma área, que tem um tumor ali no fígado. Então, costuma ser relativamente visível. Tá? Certinho. É o que eu havia pensado mesmo, tá, professor? Obrigado, viu? Perfeito, imagina. Aí você pede isso, todos são exames de sangue, convencional.
Porque esse metabólito, toda vez que um hepatócito, uma célula do fígado, é lesionada, ela lesiona, ela libera citoplasma que vai para a corrente sanguínea. Então, quando você faz um exame de sangue, você começa a ver muito TGO-TGP, você sabe que esse TGO-TGP ele é produto de citoplasma presente ou em músculo ou em fígado. Aí você sabe, está tendo lesão muscular ou lesão hepática. Aí você consegue direcionar. Tá? E se a relação estiver muito elevada, né, se o ALT estiver muito elevado, perdão, o ST estiver muito elevado, aí a gente já pensa no câncer, tá? Que é mais grave um pouquinho, mas você tem que fazer outros exames para fazer confirmação. Professor, Sim, esses marcadores também seriam um modo de pesquisa de metástase que foi para o fígado? Também. Também, né? Porque às vezes a pessoa está com algum câncer e pede essa relação, às vezes estiver bem lesionado, né? Exatamente. Que às vezes um foco primário, um foco, por exemplo, no ovário, alguma coisa assim, ele já está com metástase óssea, metástase pulmonar, metástase hepática. Quando o tumor começa a crescer no fígado, dependendo da posição do fígado, você pode ter uma série de alterações. Primeiro, vai lesionar hepatócitos, porque ele, por compressão, ele vai estourar hepatócitos. Então, TGO, TGP vai dar alterado, né, classicamente. Só que, dependendo da posição da neoplasia, tanto ela sendo primária ou um foco secundário por metástases, então se pode ter outras alterações, porque às vezes vai comprimir a saída dos produtos do fígado. Então, a parte da bile que deveria ser liberada, ela não consegue ser liberada por compressão do tumor. Então, você pode ter um problema também de fluxo biliar. Então, você pode ter inúmeros problemas, tanto com um foco primário como um foco secundário de neoplasias hepáticas, com certeza. Ok? Então, ó, lesão, AST, ALT alterado. Tranquilo até agora? Tem outros que vão alterar que a gente vai mostrar também agora. Além de lesão hepática, o fígado pode ou não estar lesionado, mas se ele estiver funcionando bem, ele tem que produzir alguns compostos. E esses compostos são eliminados, né, pela bile. Então, vocês lembram lá da fisiologia? Então, você tem os ductos, né, hepáticos, que vão associados ao ducto biliar aqui. E quando você tem uma disfunção aqui, que os produtos do ducto hepático não conseguem mandar os seus produtos para baixo, isso aqui vai acabar ficando entupido e acaba tendo um processo de regurgitação. Tá? Então, às vezes, o fígado está funcionando bem, mas ele não está conseguindo mandar os seus produtos. Quando você tem uma falência, uma incapacidade desse fluxo passar, isso a gente chama de colestase. Eu acho que eu não... coloquei aqui, ó. Isso é chamado de colestase. Então, o que é a colestase? É um problema no fluxo biliar. Tá? Então, toda vez que eu falo de colestase, é um problema de fluxo. Então, primeiro a gente falou, o fígado pode ter um problema associado à lesão, que a gente vai avaliar TGO-TGP. Segundo, o fígado pode ter um problema associado ao fluxo biliar, que é o segundo problema, o problema, então, de fluxo. Quando o paciente tem um problema de fluxo, isso é chamado de quê, pessoal? Colestase. Tá? E aí, o que vai acontecer? Na colestase, nós vamos ter outros marcadores também que vão estar alterados. Um deles, muito importante, é a FAO, que é a fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina está presente na membrana celular, lá no ducto biliar, do comecinho do ducto biliar. Quando você pressiona o ducto biliar, porque a bile não está conseguindo sair, porque está entupido, tem um problema de fluxo, não está conseguindo sair, existe um regurgitamento, esse fluxo começa a acumular, ele acumula e começa a voltar e vai para a corrente sanguínea. Aí na corrente sanguínea você consegue perceber a presença dessa fosfatase alcalina. Essa fosfatase alcalina, ela deveria estar indo embora, ela deveria sair, porque ela vai ajudar no processo de digestão, inclusive de gordura. Só que ela não está conseguindo sair, ela é regurgitada e cai na corrente sanguínea. Então, às vezes, você encontra lá na corrente sanguínea um aumento de FAO, de fosfatase alcalina. Ok? Se tem um aumento de fosfatase alcalina, você pensa que está tendo um processo de colestase. Observaçãozinha. Toda vez que o paciente tem uma lesão óssea
Toda vez que o paciente tem uma lesão óssea e ou osteoporose, vocês lembram lá da histologia dos osteoclastos? Lembram, pessoal? Sim. O que são os osteoclastos? O que eles fazem? Macrófago do osso. Isso, exatamente. Ele participa do processo de remodelamento ósseo. Ele está ali, ele consegue pegar o osso que foi fraturado, um osso que precisa ser remodelado, ele consegue, né, tirar um pouquinho de cálcio de um lugar, jogar cálcio em outro lugar, jogar algumas proteínas que vão fazer o processo de remodelamento ósseo. Toda vez que tem lesão óssea ou degeneração óssea, os osteoclastos liberam fosfatase alcalina. Então, olha só, se eu falo que tem um aumento de fosfatase alcalina, em que situação tem aumento de fosfatase alcalina? Em duas situações clássicas. Quando eu tenho colestase, quando eu tenho entupimento, uma dificuldade de ter o fluxo biliar, e também quando tem lesão ou degeneração óssea. Então, FAO aumenta só na colestase? Não. Aumenta na colestase e também na lesão ou degeneração óssea. Se você pedir um exame só de FAO e ver o FAO aumentado, você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe se o paciente está com colestase ou se está com algum problema ósseo. Então, o FAO sozinho, ele não é o suficiente para inferir uma colestase, mas ele é um marcador importante. Aí, o que se faz além do FAO? Entra um outro marcador, que é o GGT, o gama-GT, que é a gama-glutamil-transferase. O GGT, ele aumenta tanto na lesão hepatocelular, como na obstrução biliar, como na colestase. Então, vejam bem, o GGT, ou gama-GT, ele aumenta tanto na colestase, como na lesão. Se um paciente estiver com lesão hepática, o que deve subir? TGO, TGP, GGT, correto? Correto. Correto. E a AST e a LT também. Isso, que é o TGO, TGP, que é a mesma coisa, tá? A ST, LT e o GGT. Toda vez que tem lesão, você libera a ST, que é o TGO, a LT, que é o TGP, e também gama-glutamiltransferase, que é o GGT, ou gama-GT, que é a mesma coisa. Se, por outro lado, for colestase, TGO, TGP sobe na colestase? Não. O que vai subir na colestase? FAO e GGT. A gente vai mostrar que tem mais um que sobe também na colestase. Se subir só GGT e o FAO não subir, não é colestase. Se subir só FAO e não subir GGT, é lesão óssea. Não é colestase. Então, toda vez que eu tiver um problema de colestase, de fluxo biliar, o que tem que subir obrigatoriamente? Tanto o GGT como o FAO, como a FAO, na verdade, que é a fosfatase alcalina. Tranquilo? Se tem lesão, tem que subir tanto o GGT como a FAO. Se é colestase, perdão. Tranquilo até agora, pessoal? Sim. Beleza. Tranquilo. Só que quando você tem um problema de fluxo, o que você tem que pensar? Bom, se tem um problema de fluxo, FAO vai subir. Gama-glutamiltransferase também vai subir. E a questão da bilirrubina também vai subir? Claro que vai subir. A bilirrubina é liberada diretamente ali, tá? No nosso sangue, tá? Costuma ter um pouquinho de bilirrubina. É normal. Parte pode ser eliminada, tudo. Mas a nossa bilirrubina, a maior parte dela, ela vem da hemoglobina das hemácias. E uma pequena parte vem de citocromo e de mioglobina. Quando a gente fala de bilirrubina, você tem dois tipos de bilirrubina. Aí depende, tem que tomar cuidado com o laboratório. Você pode dosar a bilirrubina, simplesmente a bilirrubina total, que não é informativa de nada. Porque quando você tem um aumento de bilirrubina, você não sabe se essa bilirrubina que está aumentada, ela está aumentada por causa da bilirrubina direta, que é a bilirrubina solúvel, ou da bilirrubina indireta, que é a bilirrubina insolúvel. Então, a bilirrubina total, ela não é informativa se tem um problema de colestase
ou se tem um problema de lesão, ou se tem um problema de hemólise, que geralmente o maior aumento está associado a um problema de hemólise. Aí, sempre que pedir bilirrubina, tem que especificar no pedido médico que você quer bilirrubina direta e indireta, não somente a bilirrubina total. Senão você vai carecer de informação. Você não sabe exatamente o que está fazendo sua bilirrubina aumentar. Qual que é a diferença da direta e da indireta? Um macetezinho simples. A bilirrubina direta está diretamente associada à colestase. A indireta não. Tá? Então, a bilirrubina direta está diretamente associada a problemas hepáticos. A indireta está associada a problemas hemolíticos. Então, tem uma tabelinha aqui para ajudar também. Bilirrubina direta, que também é chamada de conjugada, tá? Ela vai estar aumentada tanto em problemas de lesão na doença hepatocelular, como em alterações de colestase. Então, toda vez que eu tenho um problema hepático, tanto por lesão como por colestase, eu vou ter um aumento de bilirrubina, somente a bilirrubina direta. Quando o aumento da bilirrubina indireta, geralmente eu penso um processo hemolítico, um problema hematológico, tá? Igual uma hemólise maciça, igual uma icterícia do recém-nascido, tá? Uma doença hemolítica de uma forma geral. Então, aqui geralmente está mais associado a problemas hemolíticos. A indireta, você pensa em hemólise. A direta, você pensa em um problema hepático. Então, pensa comigo. Quando a gente pensa, aqui eu não coloquei todos não. Quando eu penso para avaliar fluxo biliar, o que eu tenho? Eu tenho 3 marcadores para fluxo biliar. A FAO, a GGT e a bilirrubina. Toda vez que eu tenho colestase, que eu tenho um problema de fluxo biliar, vai subir FAO, vai subir bilirrubina e vai subir GGT. Tranquilo? Se subir só FAO e não subir bilirrubina e GGT, eu tenho um problema ósseo. Se subir só bilirrubina, eu vou ter que fazer uma avaliação de onde que vem essa bilirrubina, que pode ser um problema hemolítico. Se subir só GGT, eu posso ter um problema somente de lesão hepática. Para ser colestase, tem que subir FAO, bilirrubina e GGT. Tem que subir os 3 juntos para ser colestase. E da bilirrubina que vai subir a direta ou a indireta? Direto. Direta. Perfeito. Tá? Então, sempre façam avaliação. Tem que subir FAO, tem que subir bilirrubina direta e tem que subir GGT. Aí, realmente, eu vejo um problema de colestase. Se subir só bilirrubina e GGT, TG ou TGP, é problema de lesão, se o FAO não tiver subido. Então, eu começo a pegar os exames e a associar os exames para pensar no que está acontecendo. Tá? Para ser colestase, tem que subir os 3 parâmetros. Quando é lesão, vai subir. Quando é só lesão hepática, vai subir TGO, TGP, bilirrubina, GGT. Mas não sobe FAO. Tá? Então, eu começo a fazer a avaliação. Tranquilo até agora, pessoal? Tranquilo? Beleza. Beleza. Sim. E vamos, então, para o último, que é a parte da função hepática. Então, vejam bem. O fígado, que é um órgão extremamente complexo, ele pode ter problema de ser lesionado por compostos exógenos, pelo próprio álcool, por infecção viral. Ele pode ser lesionado por vários mecanismos diferentes. Além de ser lesionado, ele pode ter um problema de fluxo, ele não consegue eliminar os seus produtos. Então, a gente vê um problema de colestase. Só que, às vezes, ele não tem problema de fluxo, ele não tem problema de lesão, mas ele tem um problema de funcionamento. Os hepatócitos, que deveriam produzir vários compostos, eles não estão funcionando bem. Mesmo não tem lesão, mesmo não tem problema para sair os produtos, ele não consegue agir bem, não consegue trabalhar da forma adequada. Ele tem um problema, mas não de lesão, não de fluxo, mas sim de função. Como que eu vou conseguir avaliar função hepática? O que vocês acham? Como que a gente faz para avaliar a função hepática? Agora.
E aí? Deu eco. E aí, como que a gente avalia a função hepática? Pelos exames de albumina e protombrina. Pode ser, beleza. Olha só, o que eu imagino? O hepatócito, ele produz vários compostos, tá? Ele produz coisas diferentes. Então, uma coisa que produz demais é a albumina, que é uma das principais proteínas plasmáticas. Então, o que eu posso fazer? Simplesmente verificar se a albumina está sendo produzida, que é produzida tipicamente pelo fígado. Só que aí a gente tem que tomar um cuidado, pessoal. Eu estou olhando a albumina lá e está tendo muito ou pouca albumina. A albumina, tudo bem, é metabólito hepático. Só que, se a pessoa não tiver uma alimentação adequada, a albumina pode estar reduzida? Em pacientes desnutridos, ou até em pacientes veganos, exageradamente veganos, que não nem clara de ovo, nem ovo eles vão comer. Então, talvez eu possa ter uma redução de albumina. Tá? Então, tudo eu tenho que fazer uma análise. O exame laboratorial, de uma forma crua, ele não fala nada, ele te direciona para possibilidades. Então, eu vou ter que fazer, obviamente, uma interpretação. Se o meu fígado não está funcionando bem, vários metabólitos deixam de ser produzidos. E eu posso tentar avaliar 2 ou 3 desses metabólitos, entre eles a albumina e alguns fatores de coagulação, que são extremamente importantes e são produzidos pelo fígado. Problema de fatores de coagulação são exames caros. Geralmente você tem que fazer uma eletroforese que encarece e deixa o processo mais lento. Então, o que eu posso fazer se eu não quero dosar fator de coagulação? Eu quero dosar fator 9, fator 7. O fator 8 ele é mais, geralmente ele não sofre tanta alteração. Tá? Vamos lembrar, o fator 8 ele não sofre tanta alteração. Mas fator 1, fator 3, fator 7, todos eles vão estar diminuídos quando a função hepática está diminuída. Eu poderia dosar qualquer fator de coagulação, mas existe uma forma mais simples do que dosar fator de coagulação, é verificar se a coagulação está funcionando da forma adequada. Então, 2 coisas que eu vou fazer para avaliar a função hepática. Primeiro, verificar se está tendo a produção de albumina. Se o fígado não estiver funcionando bem, eu vou ter uma hipoalbuminemia. Tá? Vou ter pouca albumina circulante. E paciente que tem pouca albumina circulante é grave, pessoal? O que vocês acham? Sim. Sim. A gente precisa de albumina? Precisa. Você precisa de albumina para manter a pressão sanguínea. Tá? O que segura a água, a gente costuma pensar, o que segura a água são sais minerais. Não, o que segura a água no vaso é a albumina. Se o paciente não tem albumina no vaso, a água sai do vaso e o paciente vai ficar inchado, vai ficar com uma nasar, com edema generalizado. O que acontece? Quem tem problema hepático, que vai ter uma hipoalbuminemia, mas pode acontecer em várias outras patologias. Por exemplo, quem tem glomerulonefrite, que é um problema renal. Os rins não conseguem mais filtrar bem e deixa passar um punhado de coisas, inclusive albumina. O paciente que tem glomerulonefrite vai ter uma proteinúria, ele está perdendo albumina na urina ao filtrar o sangue e vai ter uma hipoalbuminemia. Ele tem pouca albumina, mas não é porque ele está produzindo pouca albumina, é porque ele está perdendo muita albumina. Então, só o exame de albumina, você tem que olhar ele com cautela. Por que o paciente está com pouca albumina? Porque está entrando pouca albumina, porque está entrando pouca matéria-prima para fabricar albumina, porque ele está produzindo, fabricando pouca albumina, ou porque ele está perdendo muita albumina. Então, tem que fazer um olhar crítico no exame laboratorial. Mas, em provas de função hepática, eu vou ver claramente uma hipoalbuminemia. Ok? Então, aqui a gente mostra o valor de referência. Quando ele está baixo, parece que não está tendo albumina suficiente, provavelmente uma alteração funcional. Só que se o fígado não está funcionando, ele não deixa de produzir somente albumina. Ele deixa de produzir albumina e vários outros compostos, como fatores de coagulação. Então, como a função hepática não está boa, deixa de produzir albumina e vai deixar de produzir alguns fatores de coagulação. Ao deixar de produzir fator de coagulação,
A coagulação vai ser adequada ou alterada? O que vocês acham? Alterado. Alterada. Então, o meu tempo de protrombina, ele vai estar bastante alterado. Eu vou demorar muito mais tempo para conseguir fazer a cascata de coagulação, produzindo o meu coágulo final, tá? Então, meu tempo de protrombina, ele vai estar bastante aumentado, ok? Então, cuidado. O TAP, tá? Tempo, aí você vem o tempo de protrombina, ou também alguns laboratórios vai estar escrito tempo de ativação de protrombina. A mesma coisa, tá? É pequena variante, mas basicamente a mesma coisa. Depende de um pequeno detalhe metodológico, tá? Então, TP, tempo de protrombina, ou tempo de ativação de protrombina. Quando você avalia o TAP, tá? Você vai avaliar a capacidade do paciente coagular. Paciente que está demorando para fazer um coágulo de fibrina, tá? É porque ele pode ter uma série de problemas. Dentre eles, a falta de fatores de coagulação. É o único? Não. Então, se o paciente tem um problema na função hepática, ele tem que ter obrigatoriamente albumina baixa e um TAP aumentado. Então, olha só, na função hepática, a minha albumina aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Os meus fatores de coagulação aumentam ou diminuem? Os fatores. Diminui também? O fator também vai diminuir. Se eu tenho um problema de funcionamento dos hepatócitos, ele deixa de funcionar bem, ele deixa de produzir tudo. Então, ele deixa de produzir albumina, vou ter pouca albumina. Se eu fosse dosar fatores de coagulação, eles também estariam em concentração menor. Só que fator de coagulação é caro e é demorado para dosar, mas poderiam ser dosados. Eu acho que é um plus, é um a mais, tá? Só que quando eu falto fator de coagulação, meu tempo para coagular vai aumentar. Então, cuidado com esse parâmetro que ele está invertido. Problema de função hepática, a minha albumina reduz e meu tempo de coagulação aumenta, porque eu tenho pouco fator de coagulação. Tranquilo, pessoal? Tranquilo Sim, agora? Sim. Então, olha só. Vocês estão vendo que a gente está fazendo, na avaliação de função hepática, a gente está avaliando quantos parâmetros? 2. 3. 3. Eu estou avaliando a lesão hepática, o fluxo hepático, o fluxo biliar, na verdade, e o funcionamento hepático. Então, função, lesão e fluxo. Tá? São os 3 parâmetros que eu preciso avaliar. Eu achei que você está perguntando de função hepática. Aí eu coloquei protrombina e albumina. Isso. Na função Achei que era hepática, você isso. tem que avaliar 3. Pessoalmente, eu falo assim, você está trabalhando no hospital público, tem pouco recurso, você vai trabalhar só com os 2. Você está trabalhando com um hospital que tem recurso, o paciente tem recurso, tem plano de saúde, tem como cobrar, o que eu recomendo? Faça também uma avaliação, não custa fazer, tá? Faz uma avaliação de fator de coagulação, fator 1, fator 3, fator 7, tá? Só não pode fator 8, porque ele geralmente não dá alterado aqui, tá? Você pode até pedir vitamina K, tá? Até vitamina K que vai estar alterado, porque ele tem metabolismo, processo metabólico, ele passa pelo fígado também, tá? Então, você tem vários fatores que vão estar alterados. Mas realmente são exames mais caros, mais demorados, né? E por isso que geralmente eles não estão na rotina para a função hepática. Mas é um plus, eu acho que seria interessante avaliar também. Resuminho. Então, eu gosto sempre de fazer um resuminho para a gente poder colocar. Nós temos basicamente alguns direcionamentos, né? Para a lesão, para a colestase e para a função. Quando a gente tem lesão, tanto o LT como o ST vão aumentar na lesão. O GGT também aumenta e a bilirrubina também aumenta, tá? Mas a LT e a ST, né, TJGP, são os que mais vão aumentar. Se aumenta mais proporcionalmente o ALT, tá? O TGP, a gente pensa em um processo viral, mais agudo.
Quando proporcionalmente aumentando mais o AST ou TGO, eu penso mais numa alteração mais de natureza crônica. E para isso existe um coeficiente que é chamado de coeficiente de... Qual que é o nome do coeficiente? Hits. Hits. Isso, não lembro de Ritz. Para a avaliação da colestase, tá? O que eu vou verificar? Então, Os três a juntos. alcalina, a gama GT, né, o GGT, e também a bilirrubina. Bilirrubina vai estar alterada tanto na lesão como na colestase, tá? Para ser colestase, tem que ter todos eles alterados, ok? FAO sozinho, osso. E para verificar a função, eu tenho que ter uma diminuição de albumina e um aumento de TAP. Tá? Então, cuidado no direcionamento. Se os meus hepatócitos não estão funcionando, produção de albumina cai. Produção de fator de coagulação cai. Logo, o meu tempo de coagulação vai subir. Tá? Então, albumina cai, TAP sobe. Tá? Depois eu vou até colocar uma seta nesse resuminho para ficar mais claro para vocês. Então, a maior parte aqui dos fatores, quase todos, a gente tem um aumento na leitura frente à lesão, frente à colestase ou frente ao problema de função. O único que vai cair de todos os parâmetros é o quê? Albumina. É o único parâmetro que cai quando você tem um problema de funcionamento hepático. Tranquilo até agora? Protombina também, não? Isso, também. Mesma coisa. Beleza. Tá? Tranquilo até agora? Mas é o tempo, não é a dosagem, tá? Dosagem Beleza. cai, o tempo aumenta, Sobe. Uhum. ok? Estão tranquilos até agora? Sim. Tranquilo. Se vocês entenderam bem, vou colocar alguns casos clínicos para vocês fazerem interpretação, tá? Então, Professor, sim, pode falar. TAP é a tropombina? Tempo de ativação da Protrombina. proteína, isso. Lembrando, Ah, tempo não é dosagem. Se eu fosse fazer uma dosagem de proturbina, ela estaria baixa. Como eu estou avaliando o tempo de ativação da proturbina, o tempo, como eu tenho pouca proturbina, o tempo para ativar demora muito mais. Então, o TAP ali aumenta, porque o TAP é tempo. Ok? Então, tem um aumento do tempo, porque a proturbina está baixa. Tranquilo? Então, tranquilo, entendi. há alguns casos para vocês me falarem o que está acontecendo. Eu apresento o caso, eu deixo 1 minutinho, 2, e a gente discute sobre o que vocês acham que está acontecendo em cada um dos casos. Então, vamos lá. Então, primeiro caso, vou colocar para todos os valores de referência, tá? Geralmente, eu estou colocando, eu acho que em quase todos estou colocando, considerando que seja um homem. Ok? Então, sempre pegar os valores de referência como se fosse um homem, o resultado de exame de um homem. Analisa o primeiro e tenta pensar o que esse paciente tem. Pode analisar com calma, com tranquilidade. Olha, parando, verifica os valores de referência até chegar numa possível conclusão. Professor, Vou falar. alterado o TJ-TGP significa lesão hepática. E Aí todo mundo a conseguiu, fosfatase. só um segundinho, todo mundo conseguiu gabaritar para você não dar cola para os seus coleguinhas. Eu penso que é uma coisa, não sei se está certo.
Não, a gente vai gabaritar, tranquilo. Mas, assim, todo mundo conseguiu analisar o laudo e conseguiu imaginar uma possível condição para esse laudo? Todo mundo? Sim, um pouquinho. Sim. Então, vamos gabaritar para ver o que está acontecendo. Então, eu pego, sempre comparando com o valor de referência. Pessoal, podem ficar tranquilos, quem prova, eu não cobro para vocês decorarem valor de referência. Tem colegas meus que gostam de cobrar, que o aluno tem que saber valor de referência, eu acho uma bobagem. Com a prática clínica, vocês vão acabar acostumando com o laboratório, até porque de laboratório para laboratório, alguns trabalham com unidades diferentes que vão gerar valores de referência diferentes, tá? Então, sempre verifica, assim, padroniza, acostuma com um tipo de laboratório que é interessante e depois acostuma com os valores de referência apresentados. Mas valor de referência eu não cobro jamais em prova. Eu acho uma bobagem, você não tem que decorar, não, tá? Todo lado libera com o valor de referência, mas você tem que saber interpretar. Então, vamos lá, esse primeiro caso aqui, ó. Quando você pega esse primeiro caso, pega os valores. Então, ó, gama GT parece que está um pouquinho aumentado. Tranquilo? Albumina, normal. TAP, normal. Bilirrubina também está aumentada. Qual a Só direto. Isso, só a direta. Quando você pensa em direta, você pensa em problema hepático, que pode ser tanto na colestase como na lesão. Gama GT está alterado quando? Tanto na colestase como na lesão. Então, ó, aqui gama GT, colestase ou lesão. Bilirrubina direta, tanto colestase como lesão, eu ainda não sei. Fosfatase alcalina, tá normal? Tá normal. É colestase? Normal. Não é porque você falou que tem que subir os 3 para ser colestase. Tem que subir os 3. Então, se não subir o fosfatase alcalina, não é colestase. Então, a gente já está direcionando para lesão. Só que se for lesão, os dois marcadores primários de lesão são TGO e TGP. TGO e TGP está aumentado? Sim, Tá. demais. Está bem aumentado? Muito Bem demais. aumentado. Qual que aumentou proporcionalmente mais? Menor que 1. Deu um valor menor que 1. Então, se vocês fizerem a relação TGO, TGP, Aguda. coeficiente de Rites, e deu um valor, dá o quê? 0,8, alguma coisa assim, não é? É, por aí. Um valor de Sim. 0,8 é um valor abaixo de 1. Você pensa o quê? Uma lesão hepática aguda, geralmente viral. Então, aqui você vai pensar, ó, numa hepatite viral, vai ter um laudo exatamente desse jeito aqui, ó. Tá? Então, você pensa, ó, tá tendo uma lesão e provavelmente uma lesão aguda, provavelmente uma lesão viral, tá? Mas você sabe que o paciente está tendo. Como que eu vou confirmar? Aí eu vou pedir exames para hepatite, vou ter que tentar identificar o que está causando essa lesão viral. Tranquilo esse primeiro, pessoal? Tranquilo. Todo mundo acertou esse primeiro? Sim. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Caso 2. Facinho, mestre. Tranquilo, né? Prontinho? Chegaram? Sim. Todo mundo? Então vamos lá, ó. TGO, TGP, primeira coisa que eu olho. Normalzinho. TGO, TGP tá normal, não tem lesão hepática, não tem lesão muscular, beleza. Então, TGO, TGP, normal, não é um problema de lesão. Aí eu vou, a minha FAO tá aumentada, tá? Vamos só aqui, ó. TAP e albumina estão normais, tá? Então não é um problema de função. FAO aumentada. Bilirrubina aumentada. Qual fração da bilirrubina que está aumentada? A indireta ou a direta? Direto. Direta. Diretamente relacionada a um problema hepático.
tá? Que poderia ser lesão ou colestase. Mas eu já sei que não é lesão porque meu TGO-TGP está normal. Então, novamente, condizente com colestase e com a FAO. E o óleo gama-GT também está aumentado, que aumenta tanto na colestase como na lesão. Mas eu sei que não é lesão porque meu TGO-TGP não está alterado. Então, fosfatase alcalina, bilirrubina direta e o gama-GT, os três subiram juntos. O que meu paciente está tendo? Colestase. 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 Difícil? Não. Sim. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta que não ficou claro para mim, o senhor vai saber me explicar melhor. Essa relação diretamente da albumina com o fígado, eu não entendi. Da albumina. Porque a albumina, ela é sintetizada pelos hepatócitos. Então, a gente pensa, eu vou comer muita albumina para ter muita albumina. A albumina, você vai digerir essa albumina, você vai recriar essa albumina. Então, a sua albumina, que é circulante, ela não vem circulante diretamente da alimentação. Ela tem que passar pelo fígado, ter sido processada, ter sido, entre aspas, recriada. E essa albumina sua que está circulante, ela não veio diretamente da alimentação. Ela veio, na verdade, do sintetização. Tá? Então, quanto mais albumina você ingere, obviamente, mais albumina você tende a ter circulante. Porque se tem uma concentração boa de albumina, né, disponível, você só remodela ela e o fígado consegue processar e liberar ela. Tá? Porque, pessoal, parece que esses atletas ingerem muita albumina. Eu achei que tinha algo relacionado com esforço muscular, sabe? Assim, diretamente. A albumina, pessoal, tem muita gente que quer... Deixa eu ativar a câmera aqui. Tem muita gente que ajuda na recuperação muscular e no ganho de massa. Isso, mas albumina, você fala assim, você pega um perfil de uma pessoa de academia, não estou falando atleta profissional, porque o profissional não vai ter um grande aumento de ingestão de albumina, tá? Por vários motivos. Quando você fala de um sujeito que quer ganhar massa muscular, aí você vai dar algumas opções para ele. Para ganhar massa muscular, vamos fazer isso de uma forma hormonal, você dá testosterona para ele, que vai ser o metabolismo de ganho de massa muscular, ele é muito significativo com testosterona. Só que o cara fala, não, eu não quero usar hormônio, não sei o que e tal. Beleza, isso tanto para homens como para mulheres. Então, beleza, você não quer mexer com hormônio, então vamos de uma forma mais natural. Aí você tem duas opções secundárias, tá? Que seriam, sem mexer com parte hormonal, seriam melhores. Então, você fala, você quer ganhar músculo. Como que você cria músculo? Primeiro, você tem que ter atividade física para aumentar a produção de actina e de miosina. O seu músculo, sobre indução, ele vai produzir mais actina e miosina. Para isso, ele tem que ter uma fonte primária de quê? De aminoácidos. Então, se ele quer ganhar massa muscular, ele vai lá e vai comprar aqueles BCAAs, aqueles conjuntos de aminoácidos. E ele vai ter que ter um balanço com creatina, com tudo, para não ter um desgaste energético, para não usar músculo, aminoácidos como fonte secundária de energia. Então, ele tem que ter um balanço bom. Mas se você quer ganhar massa muscular, você vai trabalhar com aminoácidos, vai ter uma ingestão proteica aumentada. Ou você ingere a proteína, o seu corpo, inclusive o fígado, processa essa proteína, pega a proteína, quebra os aminoácidos da proteína, quebra a proteína da carne, por exemplo, quebra toda essa proteína e refaz, pega esses aminoácidos novamente para fazer novas proteínas, como, por exemplo, actina e miosina, tá? Mioglobina e tudo mais. Opção, aí você fala assim, come mais carne, que é um preço, ou então pega aqueles aminoácidos purificados, BCAAs, que aí você pega direto, você não tem que quebrar a proteína para usar os aminoácidos, você já pega diretamente o aminoácido. Só que o cara vai lá e vai ver preço de aminoácido puro, de boa qualidade. É caro. Fala, não tem nada mais baratão? Ó, tem outras proteínas que são baratas. Qual que é uma proteína barata? Albumina. Qual que é a mais barata? A ovo albumina. Então você vai lá, compra um pack de albumina, geralmente a albumina extraída do ovo, a ovo albumina, que é baratinha. Problema da albumina. A albumina é uma fonte de aminoácidos, uma proteína, fonte de aminoácidos, carreadora. E a albumina, quando ela é degradada, os aminoácidos ali presentes na albumina, quando você vai reconstruir algumas coisas, você não consegue construir diretamente com a albumina totalmente fibra muscular. Vão carecer de alguns aminoácidos essenciais ali. Tá? Aí a albumina, você ingere, ela é barata. O que o sujeito faz?
vai lá e fala assim, ó, um copo dosador de albumina para fazer um shake. E o cara fala, não, quer ganhar massa muscular, vou colocar um copo, 2, 3, 4 copos. E fica cheio de albumina. O aporte proteico é gigante. O seu fígado vai pegar albumina, vai degradar albumina, vai reconstruir outras proteínas. O fígado é muito bom para fabricar albumina. Você forneceu toda a matéria-prima para ele ter albumina. Ele pega a albumina, quebra, digere ela, refaz ela e começa a liberar muita albumina circulante. Com muita albumina circulante, qual que é o problema da albumina? A albumina, ele controla ou que segura a água dentro do vaso. A albumina segura a água dentro do vaso. Paciente que é renal crônico, que perde a albumina, ele não consegue segurar a água do vaso, a água sai do vaso e o paciente incha. Paciente que ingere muita albumina, ele segura mais água dentro do vaso. Quando ele segura mais água dentro do vaso, a pressão dele sobe ou desce? Sobe, leva a pressão sanguínea, né, professor? Quando ele vai lá na academia e começa a malhar, o músculo é um tecido muito ou pouco vascularizado? Muito. Muito vascularizado. Você pega um músculo, você corta é vermelho. Carne, você corta é tudo vermelho, cheio de vaso sanguíneo. Então, o cara que está cheio de albumina, que vai reter mais água dentro do vaso, na hora que ele malha e força o músculo, fica com mais água e ele começa a ficar mais inchado. O sujeito pode até ver que os vasos da testa, os vasos superficiais, todos ficam inchados, porque a pressão está aumentando. Creatina, ela tem quase o mesmo efeito ou não? É um pouquinho diferente. Creatina, ele é muito bom, assim, participa um pouquinho desse processo, mas ele é muito bom para metabolismo energético. Então, você vai malhar, você consegue malhar por mais tempo, tá? Então, muitas vezes ele está associado a processos mais energéticos do que processo diretamente associado a ganho de massa. Mas com creatina, obviamente, você vai malhar mais tempo, você vai ter um rendimento melhor e, obviamente, se for ensino de musculação, seu ganho de massa muscular, ele pode ser potencializado. Qual que é um problema? O sujeito que está lá na academia, cheio de albumina, a pressão está subindo. Ninguém fez uma avaliação pressórica nele, ninguém fez uma avaliação cardiológica nele, está se entupindo de albumina. Ele está lá malhando, ele fica todo inchado. Pergunto, ele está mais forte ou mais inchado? Inchado. Bem mais inchado, retenção de líquido. Inchado, ele não ganha fibra, né? Ele não tem actina e miosina, ele não tem mais músculo em si. O músculo dele está inchando, mas ele não está mais forte. Retém líquido, né? Retém líquido. E isso, obviamente, pode apresentar um problema, tá? Então, quando você avalia a albumina, pode ter pouca albumina, pode ter muita albumina, dependendo da alimentação, né? Varia bastante. E se a produção de albumina estiver baixa, pode ser um problema hepático. Mas pode ter um problema também de falta de digestão, aumento de eliminação e assim em diante. Então, tudo isso aí tem que ser muito bem avaliado, tá? Mas a albumina é um recurso barato para a pessoa se sentir mais inchada. Só que se não fizer exercício físico, não vai ter tanto inchaço assim, tá? Mas cuidado com o paciente hipertenso, isso é perigoso. Tranquilo esse caso 2, pessoal? Tranquilo. Respondi sua pergunta? Respondeu, não, porque eu fiquei tentando imaginar o que seria, assim, a relação com as duas coisas, tanto no físico quanto na academia, para associar uma coisa só, mas agora deu para... Mas a academia, que realmente é uma coisa barata, uma albumina para inchar, assim, é um dos treinos mais baratinhos que tem, tá? Então, mas é interessante, não deixe de tomar, mas assim, obviamente, não vai lá tomar 4 copos dosador, 5 copos dosador, tem gente que perde a noção e depois faz cagada aí, enfim. Bom, caso número 3, vamos lá. Caso clínico 3. Baixa. Isso aí é homem, professor? Vai? Homem. É homem? Esse cara é um homem, Parece que tá tudo. Bilirrubina. Peraí, deixa eu mexer aqui, ó. Tem eu acho que eu tinha feito esse caso diferente. Deixa eu só ver aqui o próximo caso, só para me lembrar aqui. Pelo jeito aqui que delícia. Não, deixa eu... Ou hemólise, que teria isso hemólise, ou problema hemático. Deixa eu corrigir aqui, pessoal. Acho que eu coloquei um valor aqui.
Não, deixa eu corrigir ele aqui, ó. Esse aqui não tá legal assim, não. Eu acho que eu tinha corrigido, mas eu não tinha salvo isso aqui, ó. Aqui ele tá errado mesmo. Vou fazer só uma alteração aqui numérica. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Tá. Isso. Agora sim. Tá? Tinha que fazer uma pequena alteração aqui, ó. E aí? Chegaram em alguma coisa? Alguém tem uma hipótese clínica para isso aí? Fosfatal. Professor, o povo calou. Então vamos olhar, que agora já fugiu um pouquinho, ó. Então vamos pegar. TGO-TGP. Normal. Normal. Então, não tem lesão hepática. Tranquilo? Isso. Então vamos ver aqui, ó. O TAP e albumina. Prof, tá me ouvindo? TAP e albumina, como é que tá? Não, tá me ouvindo não. A TAP tá normal, a albumina tá dentro tá elevada, a indireta. Não, albumina. A albumina tá dentro dos parâmetros, tá normal. Então, TAP e albumina, então você não tem um problema de função, não tem um problema de lesão, não tem um problema de função. Não tem problema de função, tá normal. Gama GT para o homem, normal. Gama GT tá normal. Uhum. Então, se gama GT tá normal, eu penso um problema de colestase? Não. Não. Mas, professor, mas a fosfatase alcalina e a bilirrubina deram elevada. Então, deve ser colestase. Então, vamos pensar. Gama GT não aumentou, então já não é colestase. Fechou? Então, Fechou. eu vejo que a fosfatase aumentou e a bilirrubina aumentou. Fosfatase aumenta em duas situações. Em colestase e em problemas ósseos, em lesão óssea ou degeneração óssea. Bilirrubina aumentou. Bilirrubina aumenta em várias condições, tá? Hepáticas e hemolíticas. Qual bilirrubina que aumentou? A direta ou a indireta? Direto. A Direto. Relacionado com problemas hemolíticos. Isso. Então, o que eu vejo aqui? Um paciente que tem um problema ósseo, de lesão óssea, e um problema que está tendo uma hemólise. Poderia ser um paciente que sofreu um acidente de carro e ter fratura da perna? Sim. Sim. Aí ele vai ter um processo hemolítico, vai ter coágulo, vai ter hematoma, tá? Então ele vai ter um problema hemolítico, que vai subir a bilirrubina indireta. E se ele teve fratura óssea, a fosfatase também vai aumentar. Esse paciente tem um problema hepático? Não. Não. Esse paciente provavelmente é um paciente que teve uma fratura óssea, que operou o osso, que fez alguma coisa assim, né? Teve uma hemólise, uma pequena hemólise, porque a bilirrubina indireta aumentou, e teve um problema ósseo. Então, um paciente acidentado, ele pode ter um quadro desse aqui, ó. Fosfatase aumentada, bilirrubina indireta aumentada. Isso aqui não é um laudo de um paciente hepato comprometido. Conseguiram diferenciar aqui, pessoal? Sim. Sim, você tinha falado mesmo que se não subir o GGT, é problema ósseo. Isso. Só FAO isolado é osso, que FAO aumenta em colestase e em osso. Se aumentou só FAO, então é osso. Ok? Esse aí, terceiro caso. E para finalizar, esse quarto caso aqui, ó.
Homem também. Agora estou vendo porque que eu tinha deixado. Problema ósseo, né, professor? Problema. É. Aqui é só osso. Eu acho que é por isso que eu tenho fechado o outro sem fosfatase alcalina. Tá? Pessoal, vou até mudar aqui, ó. Deixar 265. Olha só a diferença se eu colocar um laudo assim, ó. Aqui fez diferença, pessoal? Sim, aí é problema sanguíneo. Ele só tem um problema aqui hemolítico. Esse paciente está tendo hemólise. Ele não tem um problema hepático, só tem hemólise. Nesse outro aqui, ele só tem um Só problema ósseo, né? Só um problema ósseo. Só teve uma fratura, ou então um paciente que está com osteoporose, tentando fazer um tratamento, alguma coisa assim. Se eu tivesse os dois juntos, poderia ser um paciente acidentado, por exemplo, que teve uma fratura. Vocês estão vendo tanto que o laudo ele consegue te trazer informações diferentes e somente um parâmetro a mais ou a menos você já consegue associar. Tá? Eu acho que eu tinha deixado daquela forma. O outro era só hemólise, aqui é só um problema de osteoclaste, só um problema ósseo em si. Conseguiram perceber a diferença de olhar essa parte desses marcadores hepáticos, pessoal? A gente fala que são marcadores hepáticos, mas eles te trazem várias informações para outras possibilidades também. Então, a gente não fica de uma forma tão restritiva só a problemas hepáticos. Você conseguiu direcionar o problema ósseo, problema hemolítico. Então, mas isso é a trivia clássica, né? O conjunto de exames clássicos para avaliar a parte do metabolismo, a parte do funcionamento hepático. Dúvida até agora, pessoal? Não.